Terça-feira, 2 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, primeira edição, com todas as informações importantes para você começar este novo dia. Estamos ao vivo aqui pela Folha FM, emissora do grupo Folha da Manhã. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará disponível em podcast. E logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Olha, o sol voltou, hein? Apareceu hoje aí nesta segunda-feira, nesta terça-feira. Ontem, segunda-feira, choveu muito, mais uma vez, durante o dia, a madrugada também. Essa madrugada já diminuiu e hoje o sol reapareceu, trazendo aí temperatura máxima de 28, mínima de 21 graus. Hoje, dia 2, finados, né? Sempre tem aquela tradição de chuva, mas a previsão aqui de chuva é só para o meio até o fim da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje no programa com Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar já com o Rogério Matoso, empresário, vereador pelo DEM em Campos. Ele vem para falar sobre vários assuntos, dentre eles a ruptura com o governo Vladimir, o Código Tributário, o IPTU, também nós vamos falar aqui no programa, a fusão do DEM com o PSL e a eleição à mesa diretora da Câmara e, por fim, o Rogério Matoso fará uma projeção das eleições 2022. Rogério, já traremos aí o seu bom dia e nessa nova dinâmica do programa vou rapidamente trazer aqui as manchetes que estão em destaque hoje no portal folha1.com.br e então a gente já começa essa entrevista. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Em destaque hoje no portal folha1.com.br, que você confere o conteúdo gratuito aí. 3 pescadores morrem e 10 são resgatados com vida após naufrágio em Rio das Ostras. A embarcação Cabral 1 saiu do farol de São Tomé, em Campos, e seguia para Cabo Frio. Moradores de Mocotó estão isolados após quedas de barreiras e alagamentos. Defesa Civil e Agricultura atuam para desobstruir acesso à localidade. Partida interrompida por tiroteio entre PM e bandidos em Macaé. Morte de cabeleireira de São Fidélis. Encontrado aí o suspeito pela morte em Itaperuna. Ciclista passa mal e morre durante prova em Campos. Homem assassinado a golpes de capacete em Miracema. Em 24 horas, Campos não registrou nenhum óbito por Covid. O município tem 1.713 mortes. Anvisa defende a continuação do uso de máscaras faciais. E ainda, vacinação segue amanhã em Campos. Bom, para repercutir esses assuntos, a gente, como tem anunciado aqui nos últimos dias, ontem também a gente anunciou, a gente fará isso no último bloco. E agora a gente começa o programa com essa nova dinâmica, já entrevistando o nosso convidado de hoje, que é o vereador pelo DEM, Rogério Matoso. Rogério, bom dia, seja bem-vindo, vou trazer o seu bom dia, logo a seguir trago o bom dia também do Aloysio, e aí sim a gente começa esse bate-papo nesse feriado de finados. Bom dia, seja bem-vindo, vereador Rogério Matoso, mais uma vez aqui ao Folha no Ar. Bom dia, Nogueira, bom dia, Aloysio, bom dia a todo mundo que está nos escutando aqui nesse feriado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e poder fazer esse bate-papo. Obrigado, Rogério. São 7h13. Aloysio Abreu Barbosa, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Folha no Ar, também hoje feriado. Sempre bom tê-lo conosco aqui, né? Hoje, dia 2 de novembro de 2021. Bom dia, Nogueira. Bom dia, vereador Rogério Matoso. Obrigado pela presença.
Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. E nosso bom dia especial aí sempre a duas categorias profissionais que nos acompanham aí nos inícios de jornada, os taxistas e motorista aplicativo. Vida difícil, né? Combustível. Estava vendo ontem, em Fernando Noronha, a ilha, né, Paraíso, ali no Nordeste brasileiro, de certa maneira, a sua chará de família. Não chará de família, Nogueiro Noronha, eu viajei. É verdade. Eu lembrei agora, por isso que eu lembrei. Mas está R$10 já a gasolina em Noronha. Nogueira, está R$10 a gasolina em Noronha. Então, R$10 é. Mas tá mais caro a gasolina do que a cerveja, né? Enfim. Rogério, vamos lá. Falar um pouco sobre de 2020, você apoiou, no primeiro turno, você apoiou a candidatura do Dr. Bruno, no primeiro turno. No segundo, você apoiou o Vladimir. E, por exemplo, tomaram posse ali em janeiro de 2021. E você caminhava como vereador da base, até com vários outros, né, do grupo aí que apoiou o Dr. Bruno, até aquela sessão de 25 ali de abril, né? Foi abril ou maio? Maio, né? Foi maio. E dali em diante, o governo tem tido dificuldades com essa defecção desse grupo, do qual você faz parte. Vamos falar um pouco desse processo, como é que foi, de lá para cá, por que vocês romperam com o governo? Bom dia. Bom dia, Luiz. Então, exatamente, né? Nós apoiamos o governo aí, no segundo turno, o governo que está aí eleito, e nessa fatídica votação, eu vi um desrespeito, uma insegurança muito grande e institucional, justamente porque você viu uma sessão inédita que começou às 17 horas da tarde e acabou 3 horas da manhã, com temas de importância muito grande para o cidadão, e você ajudando esse governo eleito e participando de alguma maneira da governança, você não ter a capacidade, né, de diálogo com o executivo na questão institucional, né, questão do seu mandato, né, fazer um desrespeito muito grande à Câmara. É claro que, Aloysio, eu entendo, né, e leio as questões do Edson Nunes, o sociólogo, quando ele fala da gramática política brasileira em relação a clientelismo, corporativismo, isolamento burocrático, né, mas nós temos que mudar no momento que a nossa sociedade está informacional, esse modelo para que as nossas instituições democráticas elas consigam fazer o check and balance, né, os pesos e contrapesos. E da maneira que o governo começou a se posicionar em relação ao meu mandato, à instituição Câmara, dessa forma, não teria como a gente estar ali apoiando e aplaudindo, porque senão seria uma mera coalizão, né, a Câmara com o Executivo. Então, a partir daquele momento, a gente teve ali discussões de importância vital para o resgate, digamos assim, das questões econômicas do município, né? Ali a gente estava votando código tributário, nós tivemos 13 projetos e centenas de folhas para você estudar e ler em 2 horas, né? Você não teve tempo ali hábil nem para emendar os projetos. Então, ali eu vi a postura, né? A postura do governo em relação ao que ele queria, né? De uma parceria política partidária para administrar a cidade. Então, assim, uma falta de respeito muito grande, porque isso não tem a ver com você fazer um discurso de pacificação, vir numa entrevista falar que quer a paz, mas na hora da sua atitude você quer, na realidade, atropelar
atropelar as instituições democráticas. E foi isso que aconteceu, e naquele momento a gente se posicionou, vários vereadores se posicionaram, tanto é que nós vencemos as discussões em relação ao Código Tributário, né? Muitos desses vereadores se sentiram traídos na madrugada mesmo, e tiveram uma reunião antes no Executivo e não foi passado o que realmente iria ser votado. Naquele momento ali, naquela correria, todo mundo lendo e estudando, viu que havia uma insegurança na relação institucional Executivo e Câmara. E a gente tem que passar dessa fase aí, né, para que a gente consiga realmente fazer o dever de ofício de uma Câmara que tem que ser, esse momento, democrática, harmônica com o Poder Executivo, mas que se posicione com o que ela acredita. Vamos voltar um pouquinho. Você falou a verdade, ali era um pacote de 13 projetos do governo, dentre os quais o Código Tributário, proposta do novo Código. Tem também outros 3 projetos ali que traziam cortes aos servidores. Sim. Como é que você ficou em relação a esses cortes? Olha, Aloysio, a gente sabe que a gente precisa enxugar a máquina pública, para que a conta ela consiga fechar. Mas veja, você no início de governo, onde estávamos todos numa pandemia, né? Estamos ainda, e você vê ali nomeações, o governo fazendo um inchaço da folha aí de RPA e de nomeações que muitas vezes você não tinha a função dela muito definida, né? Naquele período que você tinha ali diretores de evento, né, sendo nomeado e tudo mais, ali havia um contrassenso muito grande. É claro que nessa conjuntura de se adequar às contas, né, você tem que fazer diversos estudos. Acredito, inclusive, que nessa questão da saúde, nos regimes aí de plantão e de uma readequação dessa folha, muita coisa você consegue economizar, né? Agora, veja, um servidor que já vem sem um reajuste ao longo de anos, né? A prefeitura com uma necessidade de um serviço melhor numa pandemia. Você fazer um corte desse naquele momento para aquele servidor aumentar a aflição social e, consequentemente, diminuir a qualidade do serviço público que você oferece para o seu cidadão, que até hoje ainda, por mais que a gente esteja nessa era digital informatizada, necessita muito de estar lá de forma presencial, enfrentando filas e com uma burocracia, uma falta de informação muito grande. Então, a gente fez ali o contraponto também sobre essa questão específica. Vamos chegar ao Código Tributário que você citou na resposta anterior. Eu fiz a entrevista aqui na semana retrasada com o seu colega de bancada, bancada chamada de independente, o Elinho Naim. Como é que foi narra um pouco como é que foi essa derrubada da proposta do Código Tributário. Veja, hoje, Aloysio, nós somos constantemente dados pelas nossas ações, pelo que a gente discute, né? Eu vejo que muitos vereadores hoje são influenciados pela rede social, por esse enforcement que a gente tem hoje, justamente de estar aqui toda hora nos expondo e expondo publicamente as nossas decisões. Então, se você me perguntasse assim, olha, Rogério, você acha que quando você foi vereador da primeira vez, em 2008, o governo teria êxito na aprovação desse Código Tributário? Eu ia te falar que sim, justamente por quê? Porque muitas pessoas da sociedade não têm as nossas discussões ali constantes
nos meios de comunicação que iam expor a essa sociedade, né, as atitudes, votos, né, de cada um de nós. Hoje o negócio é mais visceral, é mais na carne. Hoje o vereador ele está interessado em atender, né, o anseio da sua população. Então, veja, se hoje você tem uma rede social forte e você é exposto dessa maneira, né, em relação ao aumento de código tributário, muitas vezes você é forçado a votar contra o governo. Você é exposto dessa maneira, mesmo querendo continuar ali na base. Então, assim, eu acredito que muitos desses votos foram mudados e direcionados também por conta desse enforcement que a gente vive constantemente. Então, ali nós tínhamos uma Câmara que, teoricamente, tinha uma maioria absoluta com o Executivo, eram 24 vereadores, se eu não me engano, fazendo parte da base do prefeito Vladimir, né, e um fazendo oposição, mas naquele momento a maior parte se uniu para ir contra o aumento tributário, né, que certamente traria um desgaste fora do comum para cada um desses atores políticos que estavam ali fazendo aquela discussão, justamente porque as pessoas iriam saber. E ali muita gente mudou de voto e acabou que, dentro disso tudo, hoje há uma união muito grande, uma convergência de pensamentos em relação a isso de diversos colegas vereadores. Rogério, você falou em pressão de rede social, pressão da sociedade. Eu fiz uma entrevista sobre várias coisas da economia regional, vários aspectos, inclusive fenômenos de metropolização da região da Bacia de Campos, índices que apontam a melhora da economia do município, apesar da pandemia, que você também já citou aqui. E eu ouvi um candidato a vereador, que foi candidato a vereador, também foi candidato a deputado federal, foi bem votado em ambos, mas não se elegeu, o Zé Maria Rangel, petroleiro, diretor do Sindipetro. E ele falou, e eu perguntei em relação ao Código Tributário, que inegavelmente o setor produtivo de Campos já teve muito poder político no passado, muita força política. Ele perdeu parte dessa força nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, talvez, e vem recuperando. Já deu uma enquadrada em Rafael Diniz, no governo passado, né? E agora também fez no governo Vladimir. Você, como empresário, faz parte desse setor, né? Como é que... E já o Zé Maria Rangel, por ser petroleiro do PT, ele criticou o fato de que, na visão dele, lógico, né, ele achava que a Câmara estava pendendo muito para o setor produtivo, que ele achava que tinha que atender mais a população. Ele entende nessa luta de classes aí marxista, ele entende que o setor produtivo não atende o interesse do trabalhador. Enfim, como é que você vê esse processo de resgate do poder político do setor produtivo? Você é um representante, você é empresário, é vereador. E como é que você vê essa crítica aí do Zé Maria Rangel? Olha, a gente tem que trazer exemplos, né? Então, eu posso falar do Rio de Janeiro. A gente aqui é um limítrofe com o Espírito Santo. A nossa carga tributária aqui é muito maior do que o Espírito Santo e a gente vê as questões do desenvolvimento social lá acontecendo, inclusive, com a agricultura familiar, entre outras questões, e a gente vê um Rio de Janeiro passando por uma recuperação fiscal. Então, talvez a gente possa estar pensando, Zé Maria, em coisas parecidas e com métodos diferentes. Talvez, se você tivesse um ambiente melhor aqui para produção e a gente pensar num plano social que acontece, né? E conseguir equilibrar os dois seria muito viável. Hoje a gente tem uma insegurança na relação institucional muito grande, como eu estou te falando, essa relação das instituições democráticas municipais, do executivo com o legislativo, por exemplo,
A gente vê essa questão de ter o retroativo, que apesar de ter ali algumas questões de legalidade, nós temos aí comprovações, vide a liminar que o doutor Carlos Alexandre conseguiu. Então, assim, a gente precisa ter um ambiente seguro juridicamente, democraticamente, e que seja atrativo, sim, para que a gente consiga ter mais empregos, né? E isso, numa economia capitalista, ela vem, sim, do setor produtivo, e aí é fazer uma regulação, né, dessas questões, porque a gente entende que dentro de uma sociedade há níveis diferentes sociais, de escolaridade, entre outros, que a gente tem que equilibrar. E aí falo isso porque, Zé, já falando para ele e para você, Luiz, que hoje a gente tem aí um mega conglomerado, né, que trata da água e esgoto do nosso município, que não tem uma agência reguladora. Aí você fala de um governo social, mas entrega a sua riqueza e exploração para uma empresa sem uma agência reguladora para que isso ocorra de maneira equilibrada. Hoje a gente vê o cidadão do nosso município penando para ter água e esgoto, né, em 2021. Então, assim, a gente tem que fazer uma análise do todo, né, porque aí, de repente, a gente pega só, vamos falar da classe produtiva, ligar por classe. Eu acredito que um equilíbrio desses dois métodos aí há de acontecer. Acho que pelo menos tem que projetar. Eu vou dividir a pergunta em duas, Rogério. Primeiro, de maneira objetiva, você vê um resgate do poder político do setor produtivo dentro dessa bancada de empresários como você, que são hoje vereadores? Assim, o que eu estou te falando, hoje o maior programa social é o emprego, né? A gente tem que tentar buscar. Numa sociedade capitalista, você tem que entender que o setor produtivo ele tem, né, uma responsabilidade muito grande com isso. E aí você fazer um clima que seja favorável para que isso aconteça, de repente você acaba arrecadando mais. Talvez eu não tenha sido claro. Eu falo isso em relação ao Estado do Rio, que tributa muito e está numa recuperação fiscal. A gente tem uma tributação menor no Espírito Santo, onde os investimentos acontecem, onde o emprego aumenta, onde, né, a sociedade acaba vivendo de melhor maneira, né, tanto empresários e trabalhadores. Então, eu acredito nesse método, né? De repente você fazer o seu caixa aumentar, né, com um maior número de pessoas ali, você fazendo um ambiente melhor, mais seguro e atrativo para essas empresas e o setor produtivo também. E você acha que, na crítica do Zé Maria, que essa representação do setor produtivo na Câmara, qual você... Tem vários, tem você, tem Elinho, tem Nildo Cardoso, tem Rafael Twin, tem vários empresários vereadores. Você acha que... Perdão? Ele é candidato, né? Então ele acaba querendo fazer esse jogo de classe para entrar num extremo e dizer que é o trabalhador, né? Isso aí acontece toda hora, né? Muitas vezes você tem visto esses discursos mais extremistas nesse ambiente, né? Todo mundo é trabalhador, todo mundo aqui, eu sou arquiteto urbanista, milito na área da construção civil também, então todos nós somos trabalhadores, né? Aí você falar da questão do capital que vai escravizando esse proletariado, aí a gente vai entrar em outra discussão, né? Acredito que a gente tenha trabalhado aí, inclusive, nessa questão do servidor público, e nós fizemos um contraponto, né, e defendemos a classe trabalhadora do Executivo, quando o prefeito quis tirar direitos adquiridos, né, desse servidor que não recebe reajuste há muito tempo. Então, assim, nós estamos lá representando um todo, né, e entendendo que está no equilíbrio, né, dessas discussões o melhor resultado, não nos extremos para fazer palanque eleitoral, que eu acho. Então você acha que a representação legislativa
Maria é candidata agora. Você acha que a representação legislativa do setor produtivo não é excessiva, como ele quis fazer parecer, talvez? Olha, muitas vezes você vê trabalhador lutando para empresas e para o capital. Vide aí as questões dos campeões nacionais, na questão mais nacional, lá atrás, lá no governo passado, de Lula e tudo, que o BNDES financiou os megas conglomerados empresariais. Aí eu pergunto para o Zé, e aí, Zé, o proletariado foi representado naquele momento ou foi naquele momento? Você sabe o que eu estou falando, né, Luiz? Né, dos financiamentos do BNDES para Odebrecht, entre outras questões, né, com os próprios bancos. Então, assim, os bancos ganharam muito dinheiro no governo Lula. Então, os bancos ganharam muito dinheiro e o BNDES, que está ali para fazer a questão do desenvolvimento do pequeno, né, fez a questão dos campeões nacionais. Isso ali estava lá, dos grandes conglomerados empresariais. Então, veja, a gente tenta tratar aqui de maneira equilibrada e com sensibilidade, entendendo que a cidade é multifacetada. Como eu falei aqui, né, a gente sabe que dentro de uma cidade nós temos pessoas, né, de formações distintas, né, sociais, educacionais, e a gente tem que tentar equilibrar isso. O que a gente não pode fazer é querer punir um setor que, de repente, é a mola indutora de desenvolvimento econômico e social, né, que traz o emprego, que faz o investimento numa cidade, e a gente tem que entender que a gente vive num mundo, né, capitalista e que a gente pode fazer essa regulação acontecer. Como eu estou te falando aqui, um exemplo claro do governo municipal, que é permissivo para um mega conglomerado também empresarial, de uma concessão que muitas vezes você não vê a outorga dele sendo paga de exploração, e você vê ele explorando o menor, o pequeno. Você vê um governo municipal que não entra na discussão de um reajuste do seu funcionalismo que está aí trabalhando há muito tempo. Então, assim, muitas vezes você vê o representante, né, da classe trabalhadora ou do empresariado trabalhando de maneira distinta ao que se propõe, ao que se imagina, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer um equilíbrio e entender as duas vertentes. Eu acho que é isso. Agora, fazer só o balanço político, porque vai ser candidato, eu acho que ainda é muito pequeno e, obviamente, ele consegue desenvolver muito mais. Rogério, para terminar o bloco, você falou duas respostas atrás sobre a questão do IPTU. Você citou corretamente a liminar que o Carlos Alexandre de Azevedo Campos, advogado tributarista, ex-assessor do Supremo Tribunal Federal, teve. Né? Tem também a ação que vocês, vereadores, ingressaram no MP, perdão, inclusive o próprio Carlos Alexandre aqui achou que não seria função do MP, né? Enfim, essa é discussão jurídica, né? Mas o fato é que o IPTU, sobretudo sua cobrança retroativa, gerou muita reclamação, né? Muito reajuste feito por foto aérea de drone, considerando área coberta como área construída. A gente sabe que não é assim, né? Enfim, como é que você viu essa questão? E vê? Exatamente. Ali você tem uma foto de situação que não vai contemplar o que realmente foi construído ou não. De repente, a pessoa fez ali mais uma arquitetura. E aí você veja, é o que a gente vem lutando aqui em relação à desburocratização, as questões de informatização do serviço público, né? Inclusive, ao longo desse mandato, no começo, fui à Secretaria de Fazenda, né, mostrar as dificuldades, inclusive, da emissão da guia de ITBI, né? Levei lá sugestões para o ITBI digital, justamente porque sei que o contingente da Secretaria é muito pequeno, inclusive para fazer ali a fiscalização dessas reclamações, né? Porque quando você faz uma situação dessa, certamente muito munícipe se sente lesado, justamente porque na hora da cobrança também não está especificado exatamente aonde é a área que você construiu. Então, você tem ali poucos fiscais na Secretaria de Fazenda para que faça
essa fiscalização e o contraponto em relação a isso, né? Você, se for a Secretaria de Fazenda num dia normal, você já tem dificuldade de entender, de fazer guias de impostos, mesmo, né, retroativos seus, que você está devendo, inclusive, e você fazer uma cobrança dessa maneira, né, em diário oficial. É claro que a gente entende que dentro do nosso Código Tributário o cidadão ele tem que estar colocando ali as suas benfeitorias nos seus imóveis, mas a gente entende também que falta muita informação. A gente tem que entender se, de repente, uma cobrança dessa retroativa, a gente não vai colocar uma massa de pessoas inadimplentes e, de repente, o tiro sai pela culatra, justamente porque a prefeitura vai ter que ter custas judiciais para uma série de questões. Então, assim, acredito que poderia ter sido pensado, repensado, diversas maneiras deram, né, de oportunidade para que o prefeito, de repente, fizesse essa discussão e muita gente num momento terrível de pandemia, onde o poder de compra do nosso cidadão diminuiu, né, o emprego diminuiu. Então, assim, é uma situação que, muitas vezes, por uma justificativa de acertar a conta pública, você põe o cidadão que paga ela. E, muitas vezes, o cidadão que paga em dia, ao longo desses 5 anos, sendo multado e tendo que, de repente, numa mesma semana, entrar num refis quase que automático, justamente pelo terror que foi feito, né? Foi basicamente uma black fraud. O cara tinha lá a sua dívida e achou que havia o refis, mas aí o prefeito foi e retroagiu em 5 anos desse cidadão que paga um dia, né, seu boleto, que participa da vida ativamente da sua cidade. Ele foi punido dessa maneira, como se fosse um pagador. Né? E sem falar das dificuldades todas econômicas que esse cidadão hoje se encontra. Black Fraud. Exatamente isso. Foi na mesma semana. Né? E aí, se você pegar, eu fiz até com o Loureiro algumas contas, né, Fernando. Fernando Filho, né? Isso, em relação ao valor que foi feito lá no refis, dos descontos de 90%, 80% e 100%, e de como que nesse parcelamento a prefeitura também colocava 0,5% ou 1% a título de reajuste ou de juros, né? Eles não falam juros para fazer esse refis. Então, nós fizemos a conta, inclusive, tivemos na Câmara com o secretário de Fazenda mesmo, né, naquela discussão, falou que poderia ser feito de diversas outras maneiras. Né? Eles alegam que teriam que cobrar, né, justamente porque é vinculante a cobrança do imposto, mas e ele tem um prazo de 5 anos, né, para que ele entre na decadência. E aí, veja, se você pegar o último ano, né, para que ele não entre na decadência e fizesse esse retroativo anual, e aí, veja, entendendo, né, que não é o que eu entendo, que essa cobrança seja legal da forma que foi feita. Né? Ele poderia ser feito a cada ano, né? Cada ano subsequente você cobrar um ano, justamente por pensar que você está numa pandemia e essas questões foram muito difíceis. Isso também porque a cada cobrança anual que esse cidadão deixou de pagar, ele vai ser negativado, tendo custas cartorárias em cada ano. Então, seriam uns 5. Então, assim, tem vários procedimentos que poderiam ser feitos de outra maneira e ter um entendimento da casa, da Câmara, da discussão. Né? Como a gente falou, essa relação que o Executivo faz com a Câmara, ela, dos parceiros do Executivo, parece ser de muita subserviência. Né? A gente teria que trazer o debate, muitas vezes, para a Câmara. É difícil. A democracia é difícil. As discussões são difíceis, as bandeiras, as ideias, mas elas fazem parte, né, do nosso corpo
construção da nossa malha democrática. É o que a gente fala, né? A Câmara, muitas vezes, né, ela tem sido objeto de estudo das câmaras nacionais todas, né, de um clientelismo mútuo ali e de uma coalizão tácita de executivo com legislativo. E a gente, nesse momento informacional, onde as pessoas querem entender o que a gente pensa, de como que a gente faz o contraponto, né, a gente tem que colocar essa discussão em outro patamar e mostrar que dá para fazer essa questão do check and balance, dos freios e contrapesos que o executivo necessita. Né? E a gente vem tentando aí convencer os colegas vêm se convencendo. A participação popular e a pressão popular, ela tem hoje muita influência no voto de vários vereadores que tem ali nas suas bases ali, né, esse entendimento. Então, é basicamente isso. Perfeito. Bom, Rogério, são 7h44. Aloysio e quem nos acompanha, vou pedir licença a vocês rapidamente para a gente fazer um brevíssimo intervalo e a gente volta para conversar. Tem essa questão da política em si, a fusão DEM, PSL, entre outros assuntos. Você citou aí também essa questão do Código Tributário e citou o exemplo do Espírito Santo, né? Lá o IPVA, por exemplo, que é do Estado, e aí um exemplo para a gente, é menor do que aqui, e tem a arrecadação de boa parte dos campistas que pagam lá o IPVA, né? Então, quer dizer que menos pode ser mais nesse caso. É o exemplo claro. Obrigado. 7h45, nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano.